2h21, Matheus Boaventura comigo aqui para a gente começar uma entrevista bem importante, né, de um tema que se tornou atual aí com as últimas notícias, né, principalmente desde ontem, da internação do Edson Arantes do Nascimento, né, o Rei Pelé, que está fazendo um tratamento por conta de um tumor no cólon. E para falar sobre isso com a gente, já está na linha a doutora Juliana Stradiotto Stecker, que é coloproctologista. Doutora Juliana, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Matheus, ouvintes. Doutora, para a gente entender um pouquinho melhor, o que é, né, o tumor no cólon, né? Muita gente se pergunta, bom, onde fica o cólon, qual é a região do cólon, né? Para que a gente possa entender um pouquinho melhor como que se pode daqui a pouco se manifestar, enfim, para a gente entender inicialmente a questão anatômica do cólon. O cólon é o que a gente chama de intestino grosso. Ele tem mais ou menos 2 metros de comprimento e ele fica na parte bem final do tubo digestivo. Certo. E aí como é que se manifesta geralmente um tumor? Assim, é dor, é por algum inchaço específico? Como acontece? Então, o que a gente pretende é não deixar o paciente ter nenhum tipo de sintoma. Porque essas lesões, eles começam com pequenas verrugas que não dão sintoma nenhum no paciente, que são lesões benignas ainda. E que se a gente conseguir fazer uma colonoscopia, o exame para ver o intestino, se a gente conseguir identificá-las, a gente consegue retirar antes de se transformar num tumor, né? Então, ele vai crescendo. E esse pólipo, ele demora de 7 a 10 anos para se transformar num tumor benigno, num câncer. E quando essa lesão se forma, para a gente pensar que o intestino é um músculo, é elástico. Então, tem que crescer uma coisa muito grande para conseguir dar um sintoma, que vai começar a ter mudança do hábito intestinal. Então, vai começar a ter ou mais diarreia, ou mais dificuldade para evacuar. Vai começar a ter um sangramento junto com as fezes. Vai ter cólica, dor abdominal na hora de evacuar. E, geralmente, perda de peso também associada. Doutora Juliana, e no caso em específico do Pelé, que já é um paciente com 80 anos de idade, a manifestação da doença também acontece dessa forma e também a complexidade da cirurgia, é uma cirurgia até simples, o caso do paciente também mais idoso? Então, tem vários fatores, ele se chama de comorbidade, que deixam o estado um pouquinho mais grave, e provavelmente a questão da idade, né? Cirurgias intestinais, quando são eletivas, quando são programadas, hoje em dia com a ajuda da cirurgia por vídeo, laparoscopia, elas tendem a ser muito mais tranquilas, uma recuperação muito mais fácil, porque não tem aquela incisão no abdômen grande da recuperação, né? É difícil a gente analisar diretamente a questão do Pelé, porque ele falou que postergou um pouquinho a questão da prevenção. Com 80 anos, geralmente é o limite da idade que a gente começa a fazer, que suspende a prevenção. Então, a gente considera que nos últimos 10 anos, teoricamente, não deve ter feito nenhum tipo de exame, entende? Para ele conseguir fazer um exame e sair para uma sala cirúrgica, é porque provavelmente era uma lesão um pouco maior, importante para evitar uma obstrução, uma cirurgia de emergência, né? A colonoscopia seria o exame de quanto em quanto tempo é bom assim a gente fazer, independentemente da idade? Uma excelente pergunta. É assim, de maneira geral, quem não tem histórico na família de primeiro grau, segundo grau, começaria a fazer aos 45 anos de idade e com um exame bem feito, com um preparo muito bom, com um bom profissional, até 10 anos a gente pode repetir, tá? Certo. Se tem algum familiar que tem histórico de câncer, a gente começa a fazer 10 anos do que o familiar teve. Então, por exemplo, eu fiz um tio com 45 anos que teve um câncer. Eu tenho que começar a fazer aos 35 anos de idade, tá? E se a gente faz um exame, encontra um pólipo, aí esse tempo de acompanhamento vai depender do tipo, do tamanho do pólipo que a gente encontrar, tá? A senhora até explicou os tipos, né, dos pólipos e até para se transformar num tumor benigno. Na maioria dos casos, é um tumor benigno e como é que é o avanço da doença até para acabar avançando em outras regiões além do cólon, o intestino grosso? Nesses pólipos, que são as lesões benignas,
20 a 30% deles podem dar origem ao câncer nesse intervalo longo de 7, 10, 12 anos, né? E quando esse intervalo que ele vai crescendo, ele não precisa ser muito grande na luz intestinal, mas ele já pode espalhar células pelo resto do corpo, né? Que são as metástases. Do intestino, o mais comum é ir para o fígado e ir para o pulmão também. Mas são tipos de câncer que geralmente também têm uma boa resposta para tratamento associado, por exemplo, com quimioterapia, com radioterapia, além da cirurgia. Doutora, existe como a gente apontar algum tipo de causa para um câncer desses ou não? Sim. A maior das causas é genético. Então, isso a gente não tem como ter acesso à população de estudo genético. Por isso que a gente faz essa questão da prevenção. Mas, independente da genética, a alimentação faz diferença. Uhum. Então, eu tenho que ter uma dieta equilibrada, rica em frutas, em cereais, vegetais, para diminuir essa chance, tá? Uhum. Carne vermelha, o nitrito, que é o que tem do carvão, que a gente costuma comer bastante aqui na nossa região do churrasco, bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo, são fatores de risco para vários tipos de câncer, mas principalmente para o câncer de intestino. Também volta aquela discussão nos alimentos embutidos, doutora? Sem dúvida, eu digo, a nossa região tem muito, né, do salame, né, dos presuntos apresentados para o câncer do tubo digestivo, tanto do estômago como do intestino, eles são prejudiciais. Doutora Juliana Stradioto Stecker, que tira dúvidas aqui pra gente sobre essa cirurgia que o Rei Pelé passou, enfim, de retirada de um tumor. Doutora, pra gente finalizar, essa cirurgia geralmente é uma cirurgia de recuperação rápida, tem que ter um acompanhamento depois disso. Qual é o procedimento que se faz no pós-cirúrgico? Então, como a gente não sabe a localização exata, mas assim, na maioria dos tipos de câncer de intestino, pensa num cano, a gente corta, resseca aquela parte que está doente e literalmente emenda no mesmo ato cirúrgico. Então, geralmente, 2, 3 dias, o paciente conseguindo voltar a se alimentar, o intestino voltando a funcionar e tendo uma boa evolução, ele tem alta, né? Mas uma cirurgia um pouco mais complexa, de um tumor que está obstruído mesmo, ou seja, não está passando fezes, não está passando o ar, nada. Às vezes é uma cirurgia um pouco maior, que tem que retirar isso, e a gente não consegue emendar no primeiro momento. Por isso que pode, por exemplo, dar uma colostomia. Uhum. Ou seja, derivar aquelas fezes pela parede mesmo do abdômen, e no segundo momento fazer uma cirurgia para emendar literalmente essa parte dos dois intestinos. Doutora Juliana Stradioto Stecker, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom trabalho, bom feriado. Eu que agradeço. Muito obrigada.